Boa noite, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui com vocês, independente de qualquer tipo de situação, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, eu consegui chegar até aqui. Porque a vida para mim, olha, não é brincadeira não, mas Deus está comigo. Eu confio nesse Deus maravilhoso que tudo faz por mim. E eu vim, trazer para vocês hoje a segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Você que está chegando novo, você nova que está chegando, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Tem um versículo aqui nessa segunda epístola. Tudo que Pedro diz aqui é de grande importância. Mas eu gostaria de refletir com vocês nesse versículo que eu vou falar com vocês. Aliás, são 3 versículos, mas esse versículo aqui que eu vou falar com vocês é de grande... É bom que se preste atenção, tá bom? É bom que se preste atenção em tudo que Pedro vem falando nessa epístola dele, na carta que ele escreveu. Então, Pedro vem falando lá, eu não vou ler o versículo tudo, mas eu vou ler aqui o versículo 3 para vocês, versículo 3, o versículo 6 e 7, tá bom? E também o versículo 10. Depois você leia toda, desde o início. É importante que se leia tudo, tá bom? Leia tudo para haver mais compreensão, tá bom? Tá certo? Deixa eu consertar aqui um pouquinho essa câmera. Gente, olha, passando uma fase bem complicada. Aliás, há um tempo que eu venho passando essa fase. Mas eu não desisto do meu Deus, não. Eu sei que Ele pode fazer muita coisa por mim e Ele tem feito. Ele tem feito. E a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer e pedir perdão, né? Porque às vezes nós temos pensamentos assim que não muito bacana, que a gente acha que Deus não está com a gente, né? Que Ele não está vendo as coisas que estamos passando. Mas Ele vê. E nós temos que se arrepender, pedir perdão a Ele. Confiar, né? Confiar, assim como todos aqueles discípulos do passado confiaram. Apesar que teve alguns deslizes, né? A fé às vezes diminuía, ficava pequenina, mas depois a pessoa voltava então a confiar nesse Deus, porque via que não há como viver sem esse Deus que tudo faz, né? Mesmo aqueles discípulos do passado, eles viam isso, que não podiam viver sem as orientações do Criador, né? Que Ele que nos orienta, Ele que faz tudo pela gente, né? Então nós devemos ter Ele como um verdadeiro tesouro, né? O nosso tesouro é o nosso Deus. Então, você novo que está chegando, se inscreva, se você puder, se inscreva aí no canal. Você nova também, tá bom? Eu venho agradecer a Deus pelo muito que Ele tem feito na minha vida. E quero entrar aqui hoje falando para vocês que se não for Deus, não há outro. Para poder me levantar, para poder te levantar também de qualquer coisa que você esteja passando. Porque às vezes nós tropeçamos. Não é tropeçar só na fé, não. Tropeçamos por alguma coisa que faz com que a gente passe por aquele problema. Você entende? Às vezes aquele problema não é para a gente passar, mas a gente passa por ele porque tropeçamos e aí Deus permite. Mas como assim, Elizabeth, que você está falando nesse tropeçar? Às vezes, o que acontece? Às vezes, não que seja
falta de fé. Você entende? Não que seja falta de fé, que às vezes a fé está pequenina, mas Deus permite que você tropece, não que você vai fazer coisa errada, mas que você tropece em algo porque alguém faz para te prejudicar. Ou você fica disperso e acaba perdendo. Você entende o que eu estou falando? Às vezes nós precisamos sair para resolver algum problema e naquela coisa de que estamos resolvendo, acontece algo no caminho, né? Aí você resolveu tal coisa, ficou satisfeito, resolveu outra, ficou satisfeito, e aí você, no meio do caminho, acontece algo sem você perceber. Você não percebe. Isso é um tropeço que vem para atrapalhar a sua vida, você entende? Algo vem para querer te atrapalhar, para querer fazer você parar, para querer fazer você desistir, para querer fazer com que você não confie nesse Deus. Mas independente do que vier, tentar fazer você tropeçar ou te atrasar, querer fazer a sua vida parar, você não deve desistir, você deve seguir em frente. Mesmo em meio a lágrimas, às vezes se sente perdido ou perdida, né? Por algo que aconteceu. E aí você fica, às vezes perde um documento, perde uma oportunidade de resolver alguma coisa, e aí você fica sem saber, né? Meu Deus, como que isso aconteceu? Foi um tropeço. Você não consegue saber como que aquilo aconteceu. Ou se você perdeu, ou se você alguém quis te prejudicar, né? E aproveitou uma oportunidade qualquer e pegou algo seu. Você entende o que eu falo? Então a gente tem que estar muito vigilante, independente de qualquer coisa. Nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé que nada venha destruir, independente do que aconteça. Você consegue compreender o que eu falo? Deixa eu chegar assim um pouquinho. Consegue compreender? Não sei se eu não estou querendo assim abrir muito aqui no acontecido, mas eu creio que já deu para você entender, não é mesmo? Então preste atenção nesse versículo aqui, olha só. Versículo 3 da segunda epístola de Pedro, tá bom? Preste atenção. Segunda epístola de Pedro. Diz assim no versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela tua glória e virtude. Preste atenção. O que ele está falando aqui? Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Ele nos deu uma vida e ele sabe o quanto nós temos passado, por quantos problemas passamos, e ele tem piedade. Então, tudo o que diz respeito à vida, independente de conhecimento daquilo da qual nós fomos chamados a fazer, tem que ser para a glória de Deus. Você entende? Tudo que passamos ou fazemos, né, de bom, né, dentro da ortodoxia, quero dizer, dentro daquilo que nós fazemos, que é correto fazer, né? Então, é necessário que se faça com amor, porque a virtude que nós temos, que ganhamos, é a virtude de Deus, né? Tudo que fazemos é para a glória dele e em virtude dele. Você entende? E aí no versículo 6 diz assim: e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Olha só. E ao conhecimento a temperança. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio.
né? Tem que haver o equilíbrio. Se não houver o equilíbrio, a coisa não anda. E para isso tem que haver paciência, né? Precisamos ser pacientes e sermos piedosos para com os outros. Porque a piedade, como diz aqui no versículo 7, diz assim: e a piedade, o amor fraternal, e é o amor fraternal, o amor. E ao amor fraternal, o amor. Então, quando temos conhecimento de algo, sabemos que nós somos participantes das coisas de Deus, né, aqui nessa terra. Então, nós precisamos ser pessoas dóceis, pacientes, tendo equilíbrio em tudo que vamos fazer. Não podemos nos desesperar. Então, é o conhecimento, a temperança. Dentro do conhecimento que você já sabe que é da graça de Deus, é preciso se ter paciência. E dentro dessa paciência, a temperança. O que é a temperança? É o equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio em tudo que vamos resolver ou fazer. Não podemos nos desesperar, porque a piedade é o amor fraternal. Então, a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor, o próprio amor. Aí diz assim, no versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só, o que eu entendo aqui? Eu entendo que nós conhecemos muito bem esse Deus que nós servimos, que Ele é onipotente, é onisciente, né? Ele está presente em tudo, Ele sabe tudo o que acontece, independente dos nossos tropeços, né? Que às vezes é permitido para abrir os seus olhos, para que você vigie mais. Às vezes você está disperso, tá? Foi resolver alguma coisa, está disperso e nem se atenta para as maldades ao seu redor. Então é necessário que venha brotar de você essa fé verdadeira. Essa fé verdadeira por esse Deus maravilhoso que tudo faz pela gente. Você entende o que eu falo? Como diz aqui, ó, nada nem ninguém pode resistir ao poder divino. Somente Deus, só Ele é absoluto. Somente Deus. Só existe um Deus que é absoluto. Ele é absoluto em tudo. Ele é verdadeiro, né? O amor dele, a justiça, né? Que ele faz com todos, né? Ele tem os atributos principais de Deus, né? É a justiça, o amor e a verdade. Existem outros, muitos outros, porque Deus, Ele é absoluto em tudo. Mas eu estou falando desses três. É necessário se ter verdade, é necessário carregar consigo a pureza da alma. Muitas pessoas, às vezes, você está num determinado lugar sem maldade alguma, e aí ali ao seu redor tem aqueles que têm uma maldade para querer te prejudicar, e aí ou pega alguma coisa seu, ou vê que caiu e é incapaz de falar assim, olha, caiu aqui, isso aqui é seu, e devolver, né? Ou ser realmente uma pessoa boa, né? Porque existem aqueles que não são bons, não são pessoas verdadeiras. Mas Deus vai tocar no coração dessas pessoas e mostrar que a verdade vem dele, né? Porque o maligno está aí no mundo, rodando em tudo quanto é canto. Ele está no mundo. Agora a gente tem que se proteger. E a gente só se protege com Deus, né? Com os anjos guardiões que andam ao nosso redor. Mas às vezes a gente não está ligado, não está disperso, né? Estamos ali sem maldade nenhuma, resolvendo um assunto, e aí vem um e aproveita da oportunidade de ver a sua
ou você está disperso, vê a sua ingenuidade ou a sua falta de vigiar, né? Não vou aproveitar que ela não está nem percebendo, ele não está nem percebendo, é agora que eu vou fazer isso ou aquilo. E aí você sai, porque tropeçou naquilo sem perceber que tropeçou, né? Então, é preciso que a gente tenha muita confiança, porque o nosso tesouro verdadeiro está em Deus, né? Aqui na Bíblia diz assim, ó, fala assim, ó, a religiosa, aí fala assim, ó, a fé verdadeira, o tesouro de valor infinito, pois é o único instrumento pelo qual a alma pode ser salva. Veja que há diferentes tipos de fé. Realmente, a religiosa, que é herdada pela tradição familiar ou cultural, a comum, que está presente em todas as pessoas, mas não produz nenhum resultado, e a sobrenatural, que nasce mediante a revelação do próprio Deus. Quem tem esse tipo de fé possui uma riqueza preciosa, acima de qualquer valor monetário. Essa fé é a providência divina para conceder ao homem a salvação e a concretização das suas promessas nesse mundo. Meu Deus do céu. O que a gente entende? Quando eu vim falando aqui sobre perdas, que às vezes a gente tropeça, né? Pedro aqui nessa carta, ele vem querendo abrir os olhos de todos lá, e ele vem falando sobre... ele fala sobre... como, meu Deus... lendo tudo, você lendo tudo, você vai ver que ele vem falando sobre se empenhar, a gente se empenhar. É a gente vigiar mais e se empenhar mais na fé. Eu entendo isso, que é se empenhar na fé. Porque ele vem falando da grandiosidade de Deus. Você vê que eu li aqui o que a Bíblia está explicando aqui, né? Essa Bíblia é a Bíblia de estudo. Eu gosto muito dessa Bíblia, que é a Bíblia do bispo Edir Macedo, né? E ele dá muitos ensinamentos nessa Bíblia. Eu gosto muito porque eu aprendo muito por aqui. Que é a palavra de Deus, né? Que vem aqui trazendo ensinamentos. Então, ele vem dizendo aqui que nada nem ninguém pode resistir ao poder de Deus. Somente Deus é absoluto. Como eu falei, né? Ele é capaz de manifestar a sua bondade de maneira plena àqueles que entram em aliança com ele. O Altíssimo concede esse poder aos seus filhos por intermédio do Espírito Santo, a fim de que sejam capacitados com dons e força para viverem de forma reta dentro dos princípios da Escritura Sagrada. Assim, toda pessoa que realmente foi regenerada espiritualmente recebe do alto tudo o que necessita para manter a fé e a salvação. Bom, eu não sei se eu fui muito explicativa aqui quanto a isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que quem vive assim uma vida totalmente independente, sem comunhão com Deus, né? Faz as coisas pela sua força, essa pessoa sempre acaba tropeçando. Não que tropeça porque ela quer tropeçar, porque algo faz com que ela tropece. Você entende? Então, quem vive essa vida de querer ter a sua própria vida e não ter comunhão com Deus, essa pessoa acaba se perdendo. Por isso que Pedro fala aqui assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Você entende? Porque o Senhor Jesus não vai permitir que aconteça para que você tropece. Você entende o que eu estou falando? Então, quem vive uma vida de dependência e comunhão com Deus, será essa pessoa presenteada com tudo que Deus tem para ela.
essa pessoa será presenteada com tudo. Porque Deus dá o presente pra gente, né? Ele traz alegria, traz um certo conforto, traz harmonia pra gente, né? Por isso é preciso haver temperança, é preciso haver um equilíbrio, né? Às vezes a gente se perde e isso deixa a gente, né, assim, triste, né? A gente fica triste, fica, meu Deus, como isso aconteceu. Mas aí quando você entrega tudo nas mãos de Deus, ele resolve, né? Não adianta a gente querer resolver uma coisa que nós não vamos conseguir, né? Só Ele para resolver, só Ele para tocar no coração dessas pessoas malvadas, dessas pessoas impiedosas, né? Para poder fazer com que essas pessoas se regenerem e procurem se manter na fé em Cristo Jesus, né? Porque quando uma pessoa é malvada, é preciso que Deus toque no coração daquela pessoa, para aquela pessoa pedir perdão e se regenerar, né? E entregar o que é dos outros. Entregar o que é dos outros, é verdade. Dei esse meio sorriso assim, mas eu tô triste, gente. Tô triste. Mas eu creio que Deus vai tirar essa tristeza assim do meu coração. Ele tá abrindo os meus olhos para muita coisa que eu ainda não tinha, assim, atinado, né? Porque quando a gente não tá com maldade, e aí as pessoas aproveitam da oportunidade para prejudicar o outro, né? Mas eu tô com toda a minha fé que o Deus Altíssimo, ele vai fazer as coisas mudarem e coisas boas vão acontecer. Então tenham muito cuidado com vocês mesmos, tenham muito cuidado com tudo que vocês forem fazer, vigie, porque o mundo está difícil. As pessoas tem muitas pessoas com corações ruins, né? Então a gente precisa vigiar com a gente mesmo, né? Para que a gente possa acrescentar coisas que a gente precisa acrescentar na gente mesmo e também poder crescer na fé, né? E poder levar também para alguém. Às vezes acontece coisas com a gente que é para a gente alertar outros, né? Alertar outras pessoas. É alertar. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta aqui. Eu vou voltar aqui e vou passar esse assunto melhor para vocês, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, que a nosso Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia de cada um de nós. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco mais, falando sobre essa segunda epístola de Pedro. Meu intuito aqui é de falar de fé. Meu intuito aqui é de que vocês despertem mais para a fé. Você entende? Mesmo em decorrência de coisas que acontecem na vida da gente, mesmo em decorrência de perdas, de dores, de tristezas, né, de aflições, de qualquer coisa, em decorrência de qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, priorize Deus, priorize a sua fé com Deus. Não deixa que essas coisas que faz com que você possa vir a tropeçar ou te faça você
acontecer algo com você de perda, né? Independente do que for, põe a tua fé em Deus. Não desacredite que Ele pode resolver, que Ele pode te ajudar, independente do que haja. Eu creio que Deus vai me ajudar muito, muita coisa. Porque assim, existem tantas coisas que é evidente que a gente às vezes não enxerga. A evidência faz a gente precisa ter mais essa... Eu, pelo menos, preciso ter mais um pouco de, não é esperteza, uma visão, né? Eu peço a Deus para abrir os meus olhos, para que eu possa enxergar, abrir a minha mente para que eu possa entender o porquê certas pessoas fazem coisas com a gente, ou porquê que acontecem certas coisas com a gente. Aqui nesse caso eu já entendi por falta de vigilância. Falta de vigilância. Nós precisamos ser muito vigilantes, vigilante na fé, vigilante em tudo ao nosso redor. Porque há pessoas, há todo tipo de pessoas. E às vezes a gente dispersa, né? Apesar que eu acho que nada justifique a gente dispersar. Não podemos. Né? Principalmente um cristão. Um cristão, eu creio que ele tem que ter a base do cristão principal, é a fé em Cristo Jesus. E vigilância o tempo todo. Vigilância. Para a gente poder escapar das coisas. Escapar de coisas que fazem, que acontecem. Às vezes não é só o ser humano em si, às vezes é coisa espiritual. Você entende? Para poder atrasar, fazer você parar, atrasar a sua vida. Mas a gente tem que ouvir a voz divina, a voz de Deus. É a voz de Deus que nós devemos ouvir. Para isso precisamos pegar a nossa Bíblia. Pegar a nossa Bíblia e ler muito. Ler muito. É isso, gente. Vocês me perdoem, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, que nós possamos continuar daqui para frente, independente do que venha acontecer, é abrir os olhos, é vigiar vigiar mesmo, ficar atento a tudo. Apesar que, você imagina, é como se nós estivéssemos numa prisão, né? A pessoa não tem, assim, uma liberdade de ficar tranquilo, né? Ela tem que estar sempre vigilante. Sempre vigilante. O cristão tem que ser assim, sempre vigilante. A nossa tranquilidade tem que vir de Cristo, nosso Senhor. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Para que a gente tenha essa paciência. A paciência e a piedade. A piedade do próximo e paciência para com tudo, com todos. Que Deus vai trazer a solução, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Espero que as pessoas tenham entendido o que eu vim passar. Apesar que eu me acho tão diferente nas minhas palavras, as pessoas às vezes não entendem o que eu falo. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me dê dos seus pensamentos, da sua sabedoria, meu Deus, para que eu possa falar para as pessoas e as pessoas possam entender. Porque eu me acho muito diferente no meu falar. E com isso eu penso que as pessoas não entendem muito o que eu falo, meu Deus. Mas abra minha mente e me dê da sua palavra, da sua visão, de entendimento, Senhor, para que eu possa transbordar do seu amor, independente de qualquer coisa. Que eu possa ser uma pessoa de paciência, de equilíbrio, de amor. Que eu possa carregar comigo a misericórdia do Senhor para transbordar.
transbordar daquilo que o Senhor quer que eu transborde dentro da minha vocação, dentro do meu eu, do meu ser e dentro do querer do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Até amanhã, gente. Tchau.